Boa tarde, meus irmãos. Nós hoje vamos estudar a 7ª lição. E o título desta lição é Comunhão que resiste ao distanciamento. Isso que nós estamos vivendo neste momento de pandemia. E esta lição, a 7ª, da nossa revista, nós vamos estudá-la para entendermos mais um pouco daquilo que Deus, que Jesus deixou para nós fazermos, que Deus requer de nós, viu? Então vamos resolver estudando a palavra de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto do Todos nós conhecemos esta música e cantamos quando estamos reunidos na igreja. E esta música fala sobre a conduta do crente no mundo. E fala sobre a unidade do Espírito Santo, sendo do corpo, viu? Junto e trabalhando cada membro do corpo para que este corpo viva e viva bem. Então nós vamos agora ouvir o que o texto tem a nos dizer. O nosso tema hoje, como já foi dito, comunhão que resiste ao distanciamento, está baseado em Efésios 4, de 4 a 6. Mas eu antes vou dar uma informação que de um comentário de Moody, que mostra como era e o que temos que aprender desse texto. Depois nós vamos para discutir a lição. A conduta do crente no mundo. Isso em Efésios 4 até 6, capítulo 6, verso 24, nós vamos ver toda essa estrutura da conduta do crente no mundo. E uma delas é justamente essa da comunhão. A caminhada digna de 4 até 16 vai falar sobre o seguinte: Deus sempre une doutrina com prática, ensinamentos e resultados práticos dos ensinamentos. Efésios 1, 3 a 3 vai falar justamente sobre isso. Ele nos falou das riquezas da sua graça e das riquezas da sua glória por meio de Jesus Cristo. Agora ele nos exorta a vivermos de maneira digna neste mundo. É bom que a gente reprise sempre aquilo que o Evangelho nos coloca, né? Esta é a unidade do Espírito, isto é, a unidade que foi moldada pelo próprio Espírito Santo, e o seu laço ou ligamento é de paz. Somente um corpo, ou seja, o organismo composto do Senhor Jesus Cristo na qualidade de cabeça e de todos os crentes nele, é a nova criação, o corpo mencionado antes na epístola, no capítulo 1, verso 23. Somente o Espírito Santo mesmo é a vida, o Espírito Santo mesmo é a vida que impregna cada parte do corpo. Ou seja, é como se a gente estivesse entendendo que o Espírito Santo é esta energia, esse sangue, essa vitalidade, esse propulsar do sangue ir e voltar, o próprio ar, que é o Espírito, para nos manter vivo. A gente não tem que estudar a Bíblia com especulação de coisas fora do nosso alcance, não. Deus é um Deus sábio, e Ele sabe que nós não entendemos o sobrenatural.
Então ele nos passa a lição mediante aquilo que a gente conhece. A vida é o corpo. O corpo é composto de diversos membros, diversos órgãos, porque o corpo é um organismo vivo e a Igreja de Cristo é um organismo vivo, não é uma organização. Ela é organização quando faz aquela parte do CNPJ, ou seja, de uma propriedade, de uma associação, mas isso é coisa para o Estado. Para Deus, não. Deus, a visão dele é de vida, não é de coisa estática. Existe porque está registrado num cartório. Não, meus irmãos, não é isso. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e que tem como cabeça o próprio Jesus Cristo. Cabeça, no caso aqui, é uma outra coisa que a gente tem que entender, que não é um bolo que está aqui em cima do pescoço, não. É quem pensa, é quem distribui as tarefas, assim como a nossa mente é que comanda todo o nosso corpo. Então, Jesus Cristo é a mente deste corpo que é a igreja e é quem comanda tudo deste corpo. Quando um membro não atende aos comandos do nosso cérebro, nós temos problemas. Batemos com a força exagerada com o nosso braço em alguma coisa, porque não atentamos para as distâncias, quebramos um braço, um dedo e tal, e vamos sofrendo por aí afora. Então, isso, meus irmãos, porque a Bíblia é clara para nos esclarecer o que nós devemos entender. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Observe a ênfase que foi dada à unidade em todo o trecho do discurso que Paulo coloca ali da sua carta. O batismo é, sem dúvida, o batismo do Espírito Santo. O ministério do Espírito pelo qual fomos colocados no corpo. Batismo quer dizer mergulho. Ao entender a mensagem salvífica, o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo e então esse batismo é o que salva. O batismo nas águas não salva, simplesmente simboliza aquilo que já aconteceu com o indivíduo. Caso esse indivíduo nunca tenha sido esclarecido e entendido e aceito o plano de salvação, se ele for para uma igreja e se batizar ou no rio, se ele for o último, então ele só vai pegar água suja. Não vai ser nada, vai ser só mais um banho, mais uma água que molhou todo o corpo. O batismo que a Bíblia fala sobre a salvação é o batismo feito pelo Espírito Santo, pegando o indivíduo e mergulhando, afundando no corpo de Cristo. E aí então, quem é que vai comandar isto? Jesus Cristo. Só há um Espírito, só há um Senhor, só um só Deus e Pai, o qual é sobre todos. Sobre todos, ele age por meio de todos, ele está em todos. E nós somos este todos, porque somos membros do corpo de Cristo. A comunhão que resiste ao distanciamento. Os versículos 4 e 6 eu vou ler agora. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso nós temos que inculcar. Inculcar é colocar dentro da cabeça. É aquilo não sair mais. É entendimento. Bom, vamos para a lição. O que é comunhão? É natural a gente, aqui no Brasil, a gente entender
que a comunhão, porque nós estamos sempre juntos e tal. Então eu vou contar uma historinha aqui e mostrando para vocês dentro do que é a nossa sociologia, e daí então a gente vai entender também o que é esta comunhão. É natural do povo brasileiro, principalmente do povo latino, principalmente o brasileiro, gostar de viver em grupos para se alegrar e de diversas maneiras. O brasileiro é conhecido mundialmente como o povo mais receptivo, alegre, conta piada até em momento ruim. Tem gente que diz assim que é até da desgraça dos outros, mas às vezes até da própria desgraça o cara conta uma piada. Mas isso é algo que é nosso. É nossa forma de viver. É um povo que Deus escolheu para ficar aqui nesse Brasil. Gosta de cumprimentar apertando a mão do outro, abraçando e com muita alegria. Mas comunhão não é bem isso. Comunhão é uma mistura que completa um grupo, se junta para discutir assuntos ligados a futebol, política, sociabilidade e tantos outros assuntos. Uma fala algo e outro completa. Às vezes discorda, e nessa discordância aí vai se analisar e vai chegar a um ponto. Isto é a comunhão. A comunhão que resiste ao distanciamento só existe uma. A comunhão espiritual. Esta comunhão é tida e descrita como unidade. Foi lido agora há pouco aqui sobre isto. Unidade, sintonia, complemento, um complementando o outro. Quando falamos em comunhão da igreja, falamos de algo muito importante, ou seja, a unidade. Quando todos juntos se completam com um propósito, adorar a Deus. A igreja, para estar reunida, não necessariamente os membros têm que estar ligados fisicamente, mas espiritualmente sim. Porque às vezes nós estamos lá no templo, junto com mais 60 pessoas, ou mais, 100, 200, 1000, 6.000, 10.000, e não há unidade, não há corpo. Um não complementa o outro, é cada um por si. Eu vim e estou aqui para eu louvar a Deus, eu fazer qualquer coisa bonita para que os outros vejam que eu estou fazendo para Deus. Não é bem assim não. A coisa não é desse jeito. Jesus, certa vez indagado em qual local deve-se adorar a Deus, ele imediatamente respondeu: nem neste monte, nem em Jerusalém. O que importa é que os adoradores sejam espirituais e verdadeiros. Devemos ser cristãos, ou melhor, seguidores de Cristo, onde estivermos em casa, no trabalho, na escola, no lazer, no templo, quando pudermos ir até lá. O seguidor de Cristo deve estar cônscio de sua comunhão, que deve ser primeiro com Deus e, consequentemente, com os nossos irmãos. Quando assim entendemos, conseguimos resistir ao distanciamento, quer por uma pandemia, ou por doença, por viagem, por mudança de local. Tudo isso pode fazer um distanciamento. Mas nem por isso, nem por essas circunstâncias, vai nos distanciar um do outro. Porque nós, como igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não os membros de uma associação que a gente chama de igreja aqui, que é quando a gente ajunta todo mundo dentro de um templo. E aí o povo pensa que isso aí é igreja. Não é. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se identifica porque se identifica espiritualmente. Nossa vida como igreja é espiritual e como tal, não depende do ajuntamento físico. O ajuntamento é muito bom para estarmos nos edificando com os testemunhos dos irmãos, das maravilhas que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, e também
é também excelente para juntos servirmos uns aos outros, suprindo as necessidades de cada irmão, de cada membro. Vamos supor, eu estou com esta mão machucada, então eu não posso estar usando essa mão, então a outra vai se virar, vai fazer a parte dela e vai fazer a parte da outra mãozinha, até que ela se recupere. É assim que eu tenho vivido na igreja, é assim que eu tenho sido igreja. Então, eu vou contar um exemplo, que é simples, eu gosto até de citar sempre esse exemplo. No caso, eu estou com uma dor no fígado, e o fígado está com algum problema, porque eu comi alguma coisa que me atrapalhou no fígado, no trabalho dele. E nós já paramos para pensar o que é que o músculo do braço tem a ver com a dor do fígado que está sofrendo? Ele não é fígado. Mas o médico receita uma injeção de 10 a 20 mililitros de um determinado composto químico para ajudar. E o local escolhido é justamente quem? O músculo. Quem é que sofre a picada da agulha? E a injeção, quer dizer, quando entra aquele líquido, ele vai se espalhando e vai ficando até meio dolorido. Quando os seguidores de Cristo entenderem de que o viver Cristo é servir uns aos outros, teremos família forte, igreja forte e mais comunhão, mesmo que à distância, porque nossa comunhão é espiritual. Repito, é espiritual. A igreja é um corpo vivo, porque o Espírito de Deus vive nele, ou seja, neste corpo. Não se trata de um corpo físico, que é visto, mas uma nova vida, que apesar de não ser vista, nem palpável, é sentida em espírito. É difícil a gente explicar essas coisas, mas é isso que é a verdade. Por isso, o tema da nossa lição é comunhão que resiste ao distanciamento. Não, meu irmão, não vamos ficar preocupados com o distanciamento. Isto não é o fim. Vamos ficar preocupados em cumprir a nossa função, servir uns aos outros da casa e aos outros que nem sequer da casa são, para que o Evangelho de Cristo seja conhecido, não através de muita conversa, nem de muita anunciação de coisas mirabolantes, não, daquilo que você faz. Porque Cristo não anunciou nada que fosse difícil de entender, mas ele fazia. Ele perguntou, escuta, vamos dar comida para esse povo que está todo mundo parado aqui e com fome? Ah, senhor, mas nós não temos nada. E o dinheiro que a gente tem não dá para comprar pão para esse povo todo. Ah, vai por aí, verifica. Aí tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o que é que Jesus fez? Serviu a todos. Nós, como corpo de Cristo, devemos fazer a mesma coisa. Comunhão, ou seja, algo em comum. Distanciamento é igual a atitude de reserva, ficar de fora, ausência de envolvimento do que se passa em torno de, ou seja, em torno de você. Resume-se isso, é frieza. Conseguimos entender isto quando estudamos a vida do apóstolo Paulo. Mesmo confinado numa prisão, ele mantinha a comunhão com os irmãos de diversas igrejas, como esta de Éfeso, que nós estamos estudando hoje. Então, nós temos testemunho vivo de que a comunhão não se restringe à parte física. Primeiro, a comunhão, que é vital para a vida, é o primeiro pontinho aí da nossa lição. O apóstolo Paulo escreveu esta carta da prisão. Estava preso, segregado, fora da liberdade, mas podia escrever, cantar, orar, falar do segredo do viver que é Jesus. E eu tenho feito isso
Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, o que torna iminente o seu fim. Irmãos, tem muita igreja que está fechando. Por quê? Porque o envolvimento não é de um irmão com irmão, não é um membro com outro para complementar o outro. Está sendo apenas o seguinte: nós estamos longe, não podemos fazer nada. Assim como a água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. É condição sine qua non. Sine qua non é uma linguagem que não é em português, viu? Mas que vem exatamente explicar uma coisa. É indispensável, é essencial. O relacionamento é essencial à vida da igreja. Por isso o apóstolo, no verso 3, suplica aos irmãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Porque o Espírito Santo de Deus, onde está, reina a paz. Quando você vê na igreja alguma coisa que alguém fala e que ao outro começa a barulheira de discussão, não havendo paz, alegria, serenidade, ali não é atuação do Espírito. Jogar alguém por cima de uma cadeira, no chão, qualquer coisa, não é presença do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus está, reinar paz, P-A-Z, que quer dizer serenidade espiritual. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja, e para alcançarmos êxito nesta questão, precisamos da direção de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos direcione. O segundo ponto, eu já estou correndo porque já a hora está correndo. Comunhão, que é fruto de dependência. Já falamos um pouquinho sobre isso. Se observarmos a analogia que o apóstolo Paulo faz entre corpo e a igreja, podemos perceber que estes dois elementos têm muita semelhança entre si. Ambos são organismo vivo, que tem necessidades, emoções, sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente, Cristo. Todos os comandos do corpo que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, fazer pelos cabelo crescer ou multiplicar, células, são determinados pelo nosso cérebro. Assim é a igreja, recebe o comando do cérebro, ou seja, a cabeça, que é Cristo. Todos nós temos importância na igreja como corpo de Cristo. Ele é quem determina o nosso lugar e função no corpo. Quando nós, igreja, entendermos esse aspecto, funcionaremos dentro do princípio traçado por Cristo. Uma mão ajuda a outra mão. Uma perna fica parada enquanto a outra segue. E assim vão se entrosando para um perfeito caminhar. O olho vai informar as distâncias e por onde é melhor andar. Todos os órgãos do corpo devem estar funcionando para o corpo como um todo e não apenas para si. Será que na igreja que nós tanto amamos, que é a comunhão com os irmãos ali, temos visto isso ou temos visto muito do eu? Viver para mim.
não me interessa como o outro está. Se ele não vier me falar, eu jamais vou saber. Porque eu não quero me intrometer na vida dele. Isso não é intrometimento não, meu irmão. Intromissão não, meu irmão. Isso aí é falta de comprometimento com o agir de Cristo na nossa vida. O terceiro ponto, comunhão que é presença mesmo na ausência. A parte final do versículo 6 diz, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Só isso. A comunhão da igreja está nisso. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas é fundamental? Não. Pode ser, aliás, é fundamental? Não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. Estar reunido num templo, reunido pessoas até debaixo de uma árvore, qualquer coisa, isso não é fundamental para a nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível a todos nós. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está sempre presente e que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração, o nosso entendimento. Porque, meus irmãos, vamos viver a Igreja de Cristo. O que é que a Igreja de Cristo tem que fazer? Que não seja propagar as maravilhas de Deus para toda a humanidade. Nós não temos que ficar dependendo de abrir o templo para realizar a obra da igreja. A obra da igreja para podermos falar uns com os outros. Nós temos o WhatsApp, nós temos vários outros mecanismos para estar falando, orando com os irmãos. A gente não passa recadinho pelo Zap, apertando aquele microfonezinho. Entre em contato com o seu irmão e faça uma oraçãozinha e mande para ele. É bom, isso enche o nosso coração. Eu acabei de receber uma ligação do meu irmão que está internado, estava na UTI ontem, hoje já saiu da UTI, já está respirando bem, está tudo bem com ele, está apenas num apartamento, não pode ter acompanhante, e por quê? Para não haver contaminação, porque lá no hospital tem de tudo, né? Mas, meus irmãos, e por causa disso eu não tenho comunhão com meu irmão, já falei com ele ontem, de viva voz, hoje ele me passou já o recado, e assim vai. Falo com meu filho que está lá longe, no Rio de Janeiro, o outro que está em São Paulo, o outro que está em Roraima. Sim, e a gente, pelo modo de um falar com o outro, a gente inclusive sabe como está a situação de cada um deles. E nós podemos fazer isso com os nossos irmãos na igreja também. A igreja não está morta, a igreja está mais viva do que antes. O que pode ter acontecido com muitas congregações dessas é que muita gente se distanciou definitivamente porque nunca pertenceram a este grupo que se chama Corpo de Cristo. O Corpo de Cristo não se separa. Ali diz que se une. Por quê? Porque é Ele quem age no corpo. É Ele que movimenta o corpo. É Ele que dá vida ao corpo. Que Deus nos abençoe e vamos estudar a próxima lição, que é espiritualidade saudável. Vamos fazer isso, meus irmãos. Eu vou passar daqui mais um pouco as leituras diárias para a próxima semana. Que Deus nos abençoe e cantemos também esta música. E eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas vai você cantando em casa e glorifique a Deus, porque essa é a nossa função aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.